que é importante falar um pouco dessa experiência que eu tenho como conselheira e dizer também da importância de se eleger um conselheiro representante, né, dos trabalhadores. Primeiro, dizer o seguinte: essa é uma conquista muito recente, né? É uma lei de 2010, né, da época do ex-presidente Lula, que determinou que as estatais com mais de 200 empregados pudessem eleger um conselheiro para um representante dos trabalhadores para os conselhos de administração das estatais. Eu sempre gosto de dizer que é um modelo ainda muito atrasado, né, se comparar com alguns países, né? Por exemplo, o caso mais emblemático que nós temos é o da Alemanha, onde, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os conselhos de administração, metade, né, dos conselhos de administração de empresas públicas ou privadas com mais de 500 trabalhadores é eleito pelos trabalhadores. Então, nós estamos falando de metade. Se pegar, por exemplo, o conselho da Volkswagen Mundial, o conselho, metade desse conselho é eleito pelos trabalhadores. Na França, acho que é 30%, e aí tem outros países onde essa regra é mais avançada do que a brasileira. Então, no Brasil, nós ainda estamos engatinhando. Nos Estados Unidos, para a gente ter ideia, essa discussão de representação ela começa lá no século passado, na época do Fordismo, né? Da Ford, das indústrias metalúrgicas, né? Então, nós ainda estamos muito atrasados com relação a isso. Bom, eu penso e ajo, né? Eu sou conselheira, eu fui eleita lá na Caixa Federal, eu estou no conselho desde 2014, sendo que em 2014, 2015 eu era suplente no conselho de administração e, muito embora suplente, eu participava das reuniões. E depois eu fui eleita conselheira, acabou essa figura do suplente, ela não existe mais, a lei não permite mais, e agora, o ano passado, eu fui reeleita para o Conselho de Administração, e viu, para vocês terem uma ideia, aí no BNDES, Arthur, a concorrência está pequena, porque na Caixa Federal, na minha última eleição agora, nós tivemos 204 candidatos ao Conselho de Administração, e eu ganhei no primeiro turno com 82% dos votos. Então, foi uma eleição que, inclusive, o resultado surpreendeu a mim mesma, né? Porque com 200 candidatos conseguir ganhar no primeiro turno, né? Não era uma tarefa fácil, né? Inclusive, surpreendeu a resposta da categoria. Inclusive, nós tivemos o número de pessoas que participou da votação também foi recorde, né? 26 mil colegas da Caixa votaram nessa eleição, porque o voto não é obrigatório, aí no BNDES também não deve ser. Bom, esse meu mandato, desde quando eu estou, ele cumpre, eu sempre digo assim, eu tenho duas linhas mestras com relação ao mandato, né? Primeiro, eu entendo que o conselheiro eleito ele tem um papel completamente distinto daqueles que são indicados, né? Até porque aqueles que são indicados, seja pelo governo, seja por participações minoritárias, o compromisso deles é com quem os indicou e ele vai prestar conta para quem os indicou. No caso do eleito, o compromisso dele é com quem o elegeu, né? O compromisso dele é com quem o elegeu. Então, ele tem que prestar contas e estar presente junto àqueles que o elegeram. Então, ele tem uma legitimidade que os outros não têm. Os outros têm a legalidade, eles foram indicados. O eleito ele tem legitimidade, quer dizer, ele representa as pessoas de fato, né, de forma real. E, nesse aspecto, eu entendo que o conselheiro, além de ter o papel de qualquer representante, que é o de fiscalizar as ações da empresa, no caso, nós estamos falando, e aí tem um componente, nós estamos falando de conselheiros de empresas públicas, que, portanto, tem um papel adicional, né? Não é um conselheiro também de uma empresa privada, ele tem que
regrar e defender a sustentabilidade dessa, nós estamos falando do BNDES, da Caixa, do banco que é público, pensar no papel desse banco público no desenvolvimento do país, quais as ações, tem que ir lá fiscalizar as ações, ser propositivo, né? Propor ações que favoreçam a instituição e levar, principalmente, o olhar dos empregados para o debate na alta administração. Porque, muito embora seja verdade que o conselheiro eleito ele não pode votar, a lei não permite, né, que ele vote nas questões relacionadas ao pessoal previdenciário, regras, a lei não permite isso. Por outro lado, ele influencia, Arthur, a gente trabalha isso com outra forma. Qual é? Eu, por exemplo, como vou discutir o orçamento da Caixa, no debate orçamentário, eu tenho como tentar, pelo menos, né, embora seja minoria lá, inclusive da visão de mundo, eu sou minoria, da visão da importância da empresa, eu sou minoria, de manter o banco público, mas mesmo assim, quando se vai discutir orçamento ou uma série de outras regras, eu, obviamente, tento influenciar do ponto de vista do olhar dos trabalhadores. Quer dizer, o que aquele orçamento diz para a qualidade de vida e trabalho dos empregados da instituição. Então, a gente pode influenciar nesse debate de outras formas que não seja necessariamente na votação. E eu acho essa questão da lei também muito injusta, porque é a área que nós mais dominamos, que é justamente a visão das pessoas. E aí, na hora de discutir isso, e não é só que você não pode participar, você não só não vota, como nem pode participar da discussão. Então, acho que é uma regra legal que precisa ser alterada, mas que a gente não conseguiu. E além dessa atuação, que eu diria que é mais lá dentro do Conselho, nós temos que ter a atuação externa, né? Que, no caso hoje, o maior desafio que nós temos é a defesa das empresas públicas, é a defesa do BNDES como instituição pública focada no país, porque sem isso o BNDES não tem sentido de existir, não vai existir. Então, que aí então extrapola esse papel burocrático, porque nosso papel não pode ser burocrático, né? Ele tem outro teor, que é o papel mais amplo da discussão com a sociedade, com os empregados, e defender os interesses da manutenção e sustentabilidade do banco público. E eu, por exemplo, tento fazer isso em conjunto com as entidades, que é o desafio aí. Então, de vocês também será esse, né? Fazer esse trabalho em conjunto com a associação, em conjunto com as entidades sociais, em conjunto com as entidades da sociedade civil que têm interesse nesse debate na manutenção do banco, e por aí vai. Então, e a gente ainda tem várias facetas, né? Muitas vezes tem que conversar lá no Congresso Nacional. E outra coisa, nós, empregados de instituições públicas, nós conhecemos a instituição mais do que qualquer um. Então, se não formos nós a defendermos a instituição, quem será, né? Quem é que vai defender o papel do BNDES, se não aqueles que mais o conhecem como os empregados? Então, é um pouco essa experiência que eu quero passar para vocês e dizer que o Arthur tem legitimidade, está na associação, tem já esse olhar sobre a importância do BNDES para o país, para o desenvolvimento, o papel, não só isso, né? O Arthur vem participando com a gente lá dos debates do Comitê em Defesa das Empresas Públicas, que é um comitê que eu coordeno, que na verdade é um fórum, né? Não é uma entidade, é um fórum. Inclusive, nós vamos lançar um livro agora, sexta-feira, né? O Futuro é Público, é uma tradução de uma pesquisa internacional sobre serviço público no mundo, as restatizações que o mundo vem fazendo e que colocam o Brasil na contramão do que ocorre em vários países. Então, a gente já faz esse trabalho de forma conjunta, né? O Arthur participa, outras pessoas aí do BNDES também já participaram da associação, e então o Arthur tem legitimidade, quer dizer, já conhece o olhar dos trabalhadores a partir desse debate da associação, sabe das demandas, tem consciência plena
do papel que o BNDES tem a desempenhar para que o Brasil volte a se desenvolver, ainda mais agora nessa crise financeira, sabe, dos ataques que as instituições públicas vêm sofrendo. Então, esse arco de articulação interno e também externo, ele é fundamental, porque senão o mandato ele não pode ser de forma... Muita gente acredita nisso. Eu vejo isso em alguns conselhos, né? Que as pessoas acreditam que o papel do eleito é ser igual aos outros, né? Ir lá, votar, né? E pronto. Não é. Nós temos que tentar influenciar a partir do voto, do debate interno, mas lá nós somos minoria, quer dizer, se o nosso papel é defender a instituição pública, ainda mais nesse momento, os interesses colocados do governo não são esses, então nós vamos ter uma visão minoritária. Então, sendo minoria, você influencia quando você tem um leque de apoio, de alianças e usa o mandato para poder fazer essa discussão. Por último, né, lembrar que o conselheiro ele responde, né, do ponto de vista jurídico com os próprios bens, né? Eu sempre falo que lá é o nosso CPF que está em jogo, né? Por isso, obviamente, tem uma postura correta, séria, ainda mais quando é eleito, nós temos que ser mais sério que qualquer outro, né? Porque nós vamos ser também fiscalizados e, obviamente, tem que prestar contas. Então, eu quero aqui declarar aqui meu apoio, viu, Arthur? Espero que você ganhe o que eu puder fazer e dizer que é óbvio, né? A partir do momento que foi eleito, nós já temos uma parceria, a ideia é intensificar mais isso, porque nós temos uma tarefa grande, nós precisamos fazer o Brasil passar por essa crise sanitária, econômica, política, né, de credibilidade e sair dela com as empresas públicas mais fortes, mais robustas e preparadas para ajudar o país a se desenvolver. E para isso nós precisamos de gente séria nos lugares certos. Isso está faltando. E aí você pode contribuir aí no Conselho de Administração com essa postura e com esse compromisso. Por conta de alguns argumentos, o pessoal vai dizer assim, é tudo confidencial. De fato, a gente assina um termo de confidencialidade. Aquilo que é confidencial, eu, obviamente, não divulgo, é confidencial, né? Agora, isso não significa que a gente não possa, e não, por sinal tem legitimidade, e deve fazer o debate sobre a importância do banco. Esse é nosso papel, não fomos eleitos, nós temos que ter um... né? Então, as pessoas confundem, né? Se escondem atrás um pouco dessa burocracia, né, para não cumprir o papel de fato de representação. Então, eu já ouvi esse argumento em vários locais e ele não cabe para o